Qual é a sua fase diante de Deus? A paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Seja Servo. Eu quero te convidar para ficar comigo e ouvir esta palavra poderosa que eu trago da parte do Senhor para a tua vida. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha conduzir esse vídeo e que ele vá de encontro à vida do teu servo e da tua serva, a vida do teu filho e da tua filha, e a tua palavra seja próspera naquilo que tem sido enviada. No teu nome eu agradeço, em nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus, aleluia. E no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, Isaías conta que no ano que morreu o rei Uzias, ele viu os céus abertos. Ele viu o trono de Deus, os anjos, os serafins, querubins, cantando, falando, declarando ao redor do trono de Deus, santo, santo, santo. Ele entendeu que ele via uma visão sobrenatural, algo fora do comum, por algum motivo que ele ainda não sabia qual era. Então a primeira reação de Isaías é declarar: eu sou um homem de lábios impuros e estou no meio de um povo de impuros lábios. E talvez o seu pensamento seja: o que Deus quer comigo? Certamente eu vou morrer, porque eu vi a glória de Deus. E ele se conhecendo, se reconhecendo, ele sabia que viria algo da parte de Deus. Só que quando um anjo, ele pega uma tenaz e ele toca nos lábios de Isaías, a iniquidade de Isaías é retirada. E quando esta iniquidade é retirada, o Senhor faz uma pergunta. Ele diz: quem irá por nós? E Isaías responde: eis-me aqui, eu irei. E fazer uma reflexão de um texto que eu li há um tempo atrás, não me recordo onde foi que eu li esse texto, mas esse texto falava da fase de um homem, da maturidade dele com Deus. Sabe, não é errado quando nós pedimos coisas para o Senhor, não é errado, nós precisamos, nós dependemos dele, nós devemos depender do Senhor. Mas uma fase de uma criança com seu pai, existem fases que o filho não precisa pedir nada, porque ele é muito pequenininho, ele é muito bebezinho, e o pai sabe tudo que ele necessita. Então o pai provê naturalmente. Existe uma outra fase que a criança começa a crescer um pouquinho, começa a perceber as coisas ao redor dela e ela começa a querer tudo, começa a pedir tudo. E é uma fase que a criança começa a ouvir muitos nãos. Não, 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 não pode, não pode, não pode, não dou, não dá, não tem condições. Ou talvez o pai muitas vezes até tenha condições, mas não dá porque sabe que a criança não pode ter tudo aquilo que ela quer, porque ela não sabe os riscos que corre. Olha só que coisa linda isso, quando nós percebemos e entendemos isso. Uma criança não pode ter tudo o que quer, porque não tem ideia dos riscos que corre se tiver tudo que quer, tudo que deseja. Se colocar a mão em tudo que tem vontade de colocar, em tudo que o seu instinto leva, conduz ela para colocar. E vai chegando uma fase que o filho começa a crescer, que ele começa a entender que o seu pai, ele precisa de ajuda. Ele vai começar a entender que existe um relacionamento que retribui. A gratidão, ela é retribuída. E essa fase é uma fase tão linda, quando o filho começa a entender que o seu pai precisa de ajuda e ele começa agora a perguntar para o pai, a servir o pai. Ele começa a dizer: pai, o que tu precisa? Pai, o que tu deseja que eu faça?
Pai, onde é que eu vou? Sabe, o filho começa a entender a fase que o seu pai tem cuidado de forma integral e ele começa agora a se doar. Ele começa agora a agradecer, retribuindo os favores do seu pai. E isso é tão lindo, porque isso gera, eu já vou voltar para Isaías, tá? Isso é tão lindo porque isso gera automaticamente um desejo no coração do pai de abençoar ainda mais este filho que agora vem se doando, este filho que agora se entrega, esse filho que agora reconhece o amor do seu pai, esse filho que agora observa e diz: poxa, o meu pai sempre cuidou de mim e nunca me cobrou nada por isso. E hoje eu quero servir ao meu pai. E quando o filho começa a servir, automaticamente o pai vê a gratidão do filho e o instinto do pai é de abençoar mais ainda o filho. É de olhar as necessidades de um filho que muitas vezes está servindo o pai e não abriu a boca para pedir nada, mas ele está servindo. Ou talvez ele até tenha pedido, mas tenha deixado, não ficou insistindo naquilo, deixou. Não estou falando porque a palavra fala, viu, para insistir, a palavra diz pedir, pedir, dar-se-vos-á, batei, batei, a porta se abrirá. Mas eu estou falando de níveis, eu estou falando de servidão, de gratidão, de retribuição. Estou falando quando Isaías entende quem ele é e quem Deus é, e que a sua iniquidade está sendo removida por algum motivo. Há um contato de Deus com a sua vida por algum motivo. Ele diz: Senhor, ele entende na hora: eis-me aqui, eu estou aqui, envia-me a mim, pode me enviar, eu estou aqui para te servir. E eu estou falando de fases, de momentos. Há momentos que nós vamos precisar pedir, 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 bater, 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 sim. Mas há momentos quando nós entendemos algumas coisas da parte de Deus, que a gente vai servir o Pai com gratidão. E simplesmente sabendo, tendo a certeza de que o Pai que vê todas as coisas e sabe todas as coisas, Ele sabe exatamente o que tu precisa. Ele sabe exatamente as tuas necessidades de tudo. E Ele não fica apático. Ele não fica indiferente às tuas necessidades, não. Não fica. Ele sabe o que tu precisa. E quando Ele vê a gente servindo com alegria, servindo com gratidão, disponível para Ele, dizendo: Pai, o que o Senhor precisa? O que o Senhor quer que eu faça? Ele vem e libera automaticamente. Quando a gente vai em direção a Ele, quando a gente vai de encontro a Ele, agora não para pedir, mas para servir, automaticamente a bênção é dispensada sobre a tua vida, sobre a minha vida, por amor do Pai, porque a gratidão gera isso. A gratidão gera retribuição. Toda vez que nós somos gratos a alguém, nós retribuímos de alguma forma. De alguma forma. Essa gratidão, até com um sorriso, a gente retribui de alguma forma. A gente retribui. Então, eu quero orar contigo hoje. O vídeo ficou um pouco diferente, né? Para quem já acompanha aqui no canal. E eu quero orar contigo para que a gente possa compreender qual é a nossa fase diante de Deus. Eu não estou falando que
A fase de menino é uma fase errada. Todas as fases são necessárias diante do Senhor. Todas as fases. Tem fases que nós não entendemos. Mas tem momentos que a nossa mente começa a se abrir, que Deus começa a trabalhar de formas diferentes. E a gente começa a entender que simplesmente servir ao Pai gera retribuição da parte de Deus. Não que ele precise, mas a bondade dele é tão grande, tão grande, tão grande, que quando ele olha o filho e a filha servindo porque ama, servindo porque aprendeu que ele é soberano, servindo agora porque conhece como Abraão, porque o Senhor, quando nos convida para caminhar com ele, nos convida para conhecer ele. E quando a gente conhece ele, primeiro a gente faz um monte de indagações. No primeiro momento, quando a gente começa a caminhar, a gente faz um monte de indagações, um monte de perguntas. Quando a gente começa a caminhar com o Senhor, a gente começa muitas vezes a perguntar: Senhor, o Senhor não está me vendo? O Senhor não vê que eu tenho falta disso, falta daquilo, falta daquele outro? Mas quando a gente serve, depois de ter conhecido o Senhor, depois de caminhar com Ele, depois de ver seus grandes feitos, depois de ver mar se abrir, depois de ver maná cair do céu, depois de ver tanto tempo, né, 40 anos aí, a sandália não se rasgando, a roupa não se rasgando, sandália não se gastando, sabe, ver provisões do céu, ver o sobrenatural, sentir a presença dele, o cuidado, o amor. Aí como Abraão, quando agora o Senhor pede Isaac para ele, depois dele ter visto Deus abrir a madre de Sara com 90 anos e ele ser pai com 100, agora Deus pede Isaac para ele. E a fé dele é tão forte, tão viva, tão firme, que ele tinha uma promessa, ele sabia que a descendência dele viria de Isaac. Então quando Deus diz para ele: Abraão, me dá o teu filho, o teu único filho, sacrifica ele para mim. Ele vai, crendo que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaac. Está escrito no livro de Hebreus. E ele vai sabendo que ele não tinha, mas foi Deus que deu para ele. Isaac era de Deus, Isaac veio de Deus. E se Deus já tinha feito um extraordinário sobrenatural, desculpa, ele ia fazer ainda mais, ainda maior, ainda melhor. Então eu vou deixar essa palavra para ti hoje, vamos orar. Quero orar contigo. Deus venha te abençoar, que Ele venha nos abençoar, a ponto da gente conseguir simplesmente entender isso, como Abraão fez, como Isaías, que teve a sua iniquidade removida e se colocou à disposição de Deus. Senhor Jesus, eu coloco, Senhor, o teu filho, a tua filha na tua presença nesse momento. E eu te agradeço pela vida dele, Senhor, pela vida dela, Pai, porque até aqui o Senhor tem sustentado, até aqui o Senhor tem ajudado ela, tem ajudado ele, Senhor, mesmo que muitas vezes no meio da tribulação ela tem a impressão, ele tem a impressão, como muitas vezes eu também já tive, de que o Senhor não estava presente, de que algo não estava certo, de que porque os ventos vieram, sopraram, talvez algo estivesse de errado até nas nossas atitudes. Mas a tua bondade sempre esteve sobre a vida do teu filho. A tua bondade, Pai, sempre esteve sobre a vida da tua serva e do teu servo, e o Senhor nunca abandonou ela, nunca abandonou ele. E nós queremos te pedir, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa nos envolver e nos ajudar, Pai, a ser maduros na fé, a ser alguém que olha o Pai e deseja servir ao Pai por amor. Nos ensina, Senhor, a fazer a tua vontade. Nos ensina, Senhor, a caminhar contigo, como Abraão,
a caminhar contigo como Isaías. Nos ensina, Senhor. Ainda que muitas vezes a gente continue pedindo, a gente continue dizendo, Senhor, nós somos dependentes de Ti. Na oração são petições, Pai. As orações são petições. Mas que as nossas petições, elas sempre digam respeito ao reino. Elas sempre tenham a ver contigo, Pai, em primeiro lugar. E a nossa confiança venha aumentar cada vez mais. Muito obrigada, Senhor Jesus. Abençoa o teu filho e a tua filha neste dia e glorifica o teu nome através da vida dele e da vida dela. Em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe e continue te fortalecendo e te ajudando. Tchau, tchau.